Então, vamos lá. Para a gente ficar com as coisas na cabeça de forma correta, vamos dar uma lembradinha na aula anterior. Então, na aula anterior, basicamente, a gente fez uma recapitulação de vários itens lá de física, na verdade, de princípio de eletricidade e magnetismo, e aí a gente discutiu alguns pormenores. Então, a primeira coisa que a gente começou a falar foi da lei de Coulomb, que envolvia a questão da força elétrica. Desculpa. Dentro da lei de Coulomb, o que a lei de Coulomb calculava? Ela calculava a força entre duas cargas, Q1 e Q2. A gente dependia da distância entre essas duas cargas, e aqui na frente a gente tem a constante K, que é determinada pelo meio onde você está realizando. Geralmente, quando é ε0 aqui, é porque a gente está trabalhando com vácuo. E apontava o vetor para um lado. Discutimos isso, mas na realidade a ideia começou a discutir voltada para uma distribuição contínua de cargas. Então, a gente fez toda uma discussão da densidade linear da carga, densidade superficial e densidade volumétrica. Então, era comparar o infinitésimo da carga com um comprimento pequeno, ou o infinitésimo com uma área pequena, ou o infinitésimo da carga com um volume pequeno. Essa distribuição a gente fez principalmente em cima da teoria de campo elétrico. Então, a gente escreveu o campo assim como em princípio de eletricidade e magnetismo, que é essa primeira expressão aqui, e depois a gente foi discutir se essa distribuição fosse, por exemplo, linear, né, a gente integrava isso aqui, que era a expressão do lado, e trocava o dq por esse primeiro caso. Se ela fosse superficial pelo segundo caso, se ela fosse volumétrica pelo terceiro caso. Basicamente, a gente fez isso e aplicou isso a vários problemas. Isso foi o contexto da primeira aula. No caso, hoje, nós vamos falar da lei de Gauss. Mas antes, vamos voltar num último exercício aí que, na verdade, eu tinha parado nele quando a gente terminou a aula. Então, era esse exercício aqui que a gente tinha parado. Considere uma barra de comprimento L carregada com cargas uniformemente distribuídas, conforme essa figura aqui de baixo. Professor, eu não sei se na minha internet, mas ainda para mim não atualizou a tela. Então vamos lá, vamos dar uma esperadinha aqui, que daí atualiza aí. Quando atualizar, você me informa. Deixa eu tirar aqui e colocar de novo, quem sabe funciona. Apareceu agora ou não? Agora apareceu. Agora não vai aparecer porque eu tirei, mas eu vou colocar de volta, daí aparece. Tá bom. Quando aparecer o exercício aí, você me dá um toque. Apareceu já. Tá, joia. Então, vamos lá. Então, você lembra desse aqui, que a gente parou nele até. A gente chegou num ponto e aí eu falei para você tentar terminar ele lá. Tá? Então, você tem esse desenho aqui da barra carregada e ele quer saber, no eixo dessa barra, tem um ponto P e ele quer saber exatamente qual é o campo gerado por essa distribuição contínua de cargas nesse ponto P. É diferente do que se fazia em princípio de eletricidade e magnetismo. Por que é diferente? Porque lá, na realidade, a gente tinha assim, a gente tinha um ponto P e tinha uma carga aqui. Aí você vinha e calculava só a questão do campo, disso, baseado nessa distância. Agora você não tem uma carga, você tem uma distribuição de carga. Então é esse, digamos, paradigma que foi alterado aí. Bom, a gente chegou a fazer boa parte dele. Então, não sei se você lembra, se você não lembrar, você fala. A gente chegou, né? A gente aplicou a integral de campo, fez a discussão da densidade linear de cargas, e acredito eu que a gente até chegou a uma expressão que era assim, ó, E lambda K, já tinha até tirado da integral,
Mas acho que a gente foi até mais. A integral ia de D, que é essa distânciazinha do ponto P até o início, até D mais L. E era a integral que a gente tinha deixado, como era o eixo x, a gente tinha deixado ela com essa cara dx sobre x quadrado. Você se localizou aí nas suas anotações. Localizou ou não? Sim, sim. Sim? Acho Sim. que a gente até foi um pouco mais para frente. Daí eu fiz essa integral. Na verdade, eu passei o x quadrado para cima, né? Então ficou lambda k. Aí a integral de d até d mais l. E aí eu passei o x ao quadrado para cima, troquei o sinal dele. Ficou x menos 2 dx. Aí integrando, lambda k ainda está fora aqui da integral. Aí integrando, a gente tem aqui, vamos pôr entre colchetes, somava 1, né? Então ficava x menos 2 mais 1 fica x menos 1. E dividia pela soma de menos 2 mais 1, que dava menos 1. Isso ia de D a D mais L. Bom, reescrevendo isso aqui, porque agora eu posso trazer de volta o x a menos 1 para baixo, para tirar o negativo dele. E aí você tem um sinal de menos no 1. Então eu posso operar com esse sinal de menos na fração inteira e ficaria 1 sobre x. Eu passei o x a menos 1 para baixo, o expoente fica mais 1. E esse menos da fração é do menos 1 que tinha aqui embaixo. De D até D mais L. Aí é só operar os limites de integração. Então, a gente faz o superior menos o inferior. Então, isso aqui vai ficar, finalmente, se a gente faz essa conta, fica aqui 1 sobre, troca o x por D mais L. Menos, toma cuidado que tem um menos na expressão, e o menos é a diferença do limite superior com o limite inferior, então vai ficar menos com menos aqui. 1 sobre D. Então, eu troquei o x por D mais L e desconto do x trocado por D. Aí, dando uma ajeitada nisso aqui, né, eu tenho lambda, Q, e aqui só vamos... Q não, né? K, perdão, K. Aqui nós só vamos fazer o seguinte, esse menos com esse menos vai dar mais, aí eu vou só inverter o lado para ficar com a cara que vai ser lá a resposta. Então, esse menos com menos dá mais, esse cara 1 sobre D eu vou colocar na frente, porque ele fica positivo. E esse cara como é negativo eu ponho logo depois. É como se eu tivesse menos 3 mais 1, agora eu estou fazendo mais 1 menos 3, que é a mesma coisa. Fecha colchetes. E a única coisa que falta aqui é a gente lembrar que quando eu comecei esse exercício, a gente escreveu assim, né, que o lambda era Q sobre L, né, a carga por comprimento. Então, se eu trocar aqui, fica, só por questões de ficar mais parecido com a resposta lá, vou colocar o K na frente e o lambda eu estou trocando por Q sobre L, carga sobre o comprimento, vezes 1 sobre D menos 1 sobre D mais L. Acredito eu que eu tinha até feito um pouco mais do que eu coloquei aqui, mas aqui dá para ver que é a letra B. Dúvidas? Não, professor, até aí eu consegui pegar. Tá, joia. Então, isso aqui é exatamente o problema que tinha ficado na nossa primeira aula. Tá? Então, isso fecha a primeira aula. Vamos para a aula, então, de hoje. Bom, a aula de hoje,
nós vamos falar de lei de Gauss. A lei de Gauss, na verdade, ela mede campo através das linhas de campo. Então, as linhas de campo elas passam a ser extremamente importantes na representação da lei de Gauss. O que são as linhas de campo? É uma maneira diferente que Michael Faraday fez para a representação do campo. Então, a gente sabe assim, que se eu tivesse uma carga positiva aqui e pedisse para você representar o campo nesse ponto próximo à carga, toda a carga positiva gera campo de afastamento. Então, você viria aqui e apontaria um vetor para fora. Se eu pedisse para apontar o campo nesse outro pontinho, perdão, mesma coisa, você vem aqui e faz o campo para fora. Então, o Faraday, o que ele fez? Ao invés de ficar desenhando isso ponto a ponto, desenhou um conjunto de linhas que teriam, onde essas linhas, né, teriam os vetores tangentes, saindo junto a elas. E aí, por isso que a positiva é para fora e a negativa é o oposto, né? Se o campo gerado por positivo é de afastamento, o campo gerado pela negativa é de aproximação. Então, as linhas são para dentro. Então, essa é a forma das linhas de campo proposta por Faraday. Também é um tema que geralmente a gente vê lá em princípio de densidade e magnetismo. Mas qualquer dúvida é só perguntar. Quando a gente coloca uma carga positiva próxima de uma negativa, as linhas ficam com essa cara aqui. Elas, no centro, são retas, e à medida que ela vai afastando esse centro, ela começa a formar curvas em volta. Por que curvas? Porque os vetores vão girando, apontando para a negativa ali e fugindo da positiva. As linhas sempre saem da positiva, porque é campo de afastamento, e vão em direção à negativa, campo de aproximação. E pode ver que elas se ligam. Por quê? Porque uma carga puxa a outra. Então, aonde existe maior concentração de linhas, o campo é maior. Aonde existe menor concentração de linhas, o campo é menor. Então, é uma forma interessante de medir o campo. Aonde eu estou vendo mais linhas, o campo é maior. Então, a lei de Gauss vai usar isso. É por isso que eu estou retomando isso aqui. E se fosse, por exemplo, duas cargas de mesmo sinal, as linhas têm essa cara. Por exemplo, duas positivas. Então, repara que as linhas estão saindo das positivas, mas elas não se encontram, né? Se eu passasse uma linha aqui no meio, ó, ninguém vai cruzar essa linha. Por quê? Porque positivo com positivo não se atrai, se repele. Então, essas linhas não se encontram. Então, fica ali uma região vazia, né? De campo nulo ali. Onde não tem linha, não tem campo. Se fossem duas negativas, o desenho seria o mesmo, só que as setas apontariam para dentro, já que o campo de negativa é de aproximação. Bom, essas são, na realidade, são as demonstrações, né? São as figuras que mostram as linhas de campo. Para medir o fluxo desse campo, que tem tudo a ver com a lei de Gauss da aula de hoje, é assim, né? Na realidade, fluxo, eu posso medir fluxo de um monte de coisa. Eu posso medir o fluxo de água que passa num cano. Né? Tem um cano d'água e quero medir o fluxo de água que vai passar nesse cano aqui. Aí a gente vem, do que depende esse fluxo? Ah, depende da quantidade que eu abri a torneira para onde vai passar a água e depende da área que eu tenho desse cano. Né? Se a área do cano é larga, eu posso ter um fluxo maior. Se a área é apertada, o fluxo vai ser menor. Se eu abrir muito a torneira, vai sair mais água. Se eu abrir pouco a torneira, vai sair menos água. Então, a intensidade da água é importante e a área do cano é importante. No fluxo do campo elétrico, a história é a mesma. Só que, por que eu falei das linhas de campo? Porque nós vamos usar exatamente essas linhas de campo, que estão em laranja aqui, que mostra a quantidade delas, seria, vamos lá, a torneira aberta, a quantidade de fluxo de campo que está saindo. E nós vamos medir nas áreas, nesses espaçozinhos bem pequenininhos aqui que eu tenho nessa figura. Então, estou usando uma figura numa região para medir que linhas que estão atravessando ela. Então, para poder medir isso, nós vamos fazer da seguinte forma. O fluxo vai ser usado pela letra φ, né? Essa letra aqui do alfabeto grego. Ele seria o somatório
dos campos vezes essas áreas. Então, quanto mais campo, mais fluxo, quanto mais área, mais fluxo. Por isso que é esse produto. ΔA seria cada um dessas seções aqui, ó. Somatório por quê? Porque eu teria que somar todos eles. Então, eu pego aquele pedacinho 1, somo com o pedacinho 2, somo com o pedacinho 3 e assim por diante. Isso, para ficar mais efetivo, eu teria que aqueles pedacinhos serem muito pequenos. Se eles forem muito pequenos, eu troco o somatório por uma integral. Por que esse círculo na integral? Porque é uma integral fechada ali, pega naquela região, tá? Então seria a integral na região onde eu quero medir o fluxo, ou seja, nessa região fechada aqui, ó, tá? De EDA, onde E é o campo, que estão representados por aquelas linhas, e o DA é a área. Aí vem um primeiro porém aí, né? Por que tem um vetor na área? Já que a área não é vetor, a área é um número, a área não é vetor. Daqui a pouco nós vamos explicar por que a gente faz a área ser um vetor. É para ajudar a gente a entender se essa linha está entrando ou está saindo. E do ponto de vista elétrico, se ela está entrando, né? A gente acabou de discutir positivo e negativo, né? O campo da positiva vai em direção, perdão, foge dela. E o da negativa vai em direção à carga negativa. Então, o lado para nós, nesse caso, acaba sendo importante. Bom, se eu integrar isso aqui, desde que o campo seja constante, eu posso tirar o campo da integral. Integral de dA seria A. Então, a integral ficaria com essa cara aqui, ó. Se o campo é constante, integral de dA seria A, teria isso. Isso é um produto escalar. Se eu quiser em módulo, como que eu acho um módulo produto escalar? É pegar o vetor, achar o módulo dele, acho o módulo do outro e multiplica pelo cosseno do ângulo formado entre os dois. Então, o fluxo seria E vezes A vezes cosseno do ângulo θ, que seria o ângulo formado entre E e A. Poxa, mas eu não entendi ainda o que é esse A vetor. Eu já vou mostrar, tá? Tem uns desenhos aqui, mas eu vou mostrar numa outra tela que acho que fica mais fácil. As unidades disso no SI, campo, deixa eu só baixar isso aqui, campo é Newton por Coulomb, área é metro quadrado, cosseno não tem área, é dimensional. Então, você tem que o fluxo é medido em Newton por Coulomb vezes metro quadrado. E essa história da área, como é que é essa história? Então, vamos para cá. A história é a seguinte, o vetor A, ele é usado para nos ajudar a fazer o quê? A saber se aquela linha está saindo ou está entrando. Então, por definição, o vetor A sempre vai apontar para fora da peça. Então, está aqui. Tudo que está em azul seria o vetor A. E ele sempre forma 90 graus com a superfície da peça. Então, eu tenho um cilindro aqui. Lá na tampa de cima, o vetor A ele aponta para cima. Lá na parte de baixo, eu vou fazer aqui, ó, ele aponta para baixo. Ele sempre aponta para fora e sempre forma 90 graus com a peça. Por exemplo, aqui na superfície lateral, aponta para fora e forma 90 graus. Nessa segunda figura, 90 graus para fora. Lá no cubo, 90 graus para fora, 90 graus para fora. Então ele sempre, lá fora, lá embaixo, ali aponta para fora também. Então o vetor área sempre, por definição, aponta para fora. Por quê? Porque isso acaba ajudando a gente. Ó. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma superfície. Eu sei que as linhas de campo estão fazendo isso aqui, ó. Isso aqui é o campo elétrico. Tá? Tem uma linha, tem outra linha e assim por diante. Outra linha de campo aqui. Bom, aí eu preciso fazer aquela continha e eu preciso do cosseno de θ. A pergunta é assim, qual é o θ que eu vou usar aqui? O vetor área aponta para fora. O que é o θ? É o vetor entre o campo e o vetor área. Como os dois apontam para cima, o ângulo entre eles é zero. Então seria cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Se fosse o contrário, se eu tivesse isso aqui,
as linhas de campo atravessando e indo para dentro. Ó. Agora o campo vai para dentro. O vetor área não muda o lado, continua sempre apontando para fora. E aí agora? Agora eu teria o vetor área para um lado e o vetor campo para o outro. Ou seja, o ângulo deles seria 180 graus. Cosseno de 180 é menos 1. Então ele dá a ideia, a sensação lá do sinal da carga. Porque quando o campo aponta para fora, é como se lá dentro tivesse uma carga positiva. E aí o cosseno vai dar mais 1, positivo. Quando ele aponta para dentro, as linhas entrando na carga, como se a linha tivesse uma carga negativa aqui dentro, está entrando, indo em direção a ela. Como o vetor área é para fora, cosseno de 180 dá menos 1, dá a sensação de uma carga negativa. Então, essa é a ideia do vetor área. Ele ajuda a gente a exatamente balizar o sinal desse fluxo, se é mais ou menos. Tá? Eu posso, por exemplo, medir um fluxo de pessoas entrando e saindo de uma porta. Só que se eu só medir a passagem, eu nunca vou saber se estava entrando ou saindo. Então, é como se eu colocasse um vetor apontando sempre para fora, e quem saiu para o lado do vetor, agora eu sei, está saindo. E que foi ao contrário do vetor, eu sei que está entrando. Então, é para isso que ele existe. Dúvida? Não, ainda não. Tá, joia. Então, aqui, ó, para provar que essa teoria que a gente fez, ela funciona, tá? Então, a ideia agora é essa. Vamos mostrar que ela ela é firme, ela, na realidade, não tem erro, ela funciona de forma adequada. Então, nós vamos fazer assim, ó, eu vou aplicar num caso que, teoricamente, a gente sabe a resposta, para ver se ela funciona. Não adianta eu aplicar num caso que eu não sei a resposta, porque se eu aplicar num caso que eu não sei a resposta, eu acho uma resposta e não sei se eu acertei ou não. Então, nós vamos aplicar num caso que, desde o início, a gente vai saber quanto tem que dar. Aí a gente vai aplicar essas contas e ver se funciona. Então, assim, a figura abaixo mostra uma superfície gaussiana. O que é uma superfície gaussiana? É aquela região em que a gente vai tentar medir o campo lá dentro, através da lei de Gauss, com a forma de um cilindro de raio R. Então, aqui você tem um cilindro, imerso em um campo elétrico uniforme E, e tem aquelas linhas pretas indo para a direita, que é o campo elétrico, está atravessando o cilindro. Então, eu estou colocando o cilindro ali para medir se ali dentro tem um fluxo de campo elétrico. Então, qual é o fluxo do campo elétrico através da superfície fechada? Mas vamos entender assim, ó. Se eu pegar um cano, ligar numa torneira e pedir para a gente medir qual é o fluxo da água naquele cano inteiro, a gente vai dizer, se não tem furo o cano, que é zero. Por quê? Porque tudo que entrou, saiu. Tá? Então, se eu não tenho furo no cano, se eu não tenho uma parte aqui para segurar a água que bate aqui e fica aqui, então tudo que entrou saiu. Então, qual foi o fluxo total? É zero. Então, é a mesma coisa aqui nesse desenho, porque todas as linhas que estão entrando por esse lado, ó, estão saindo para o lado de lá. Então, no final, a gente tem que achar que dá zero. Deu zero, a gente acertou. Não deu zero, a gente fez alguma coisa errada. Para garantir que eu vou medir o fluxo em todos os lugares, então eu dividi aqui em seção A, B e C. Aí você poderia falar assim, mas a gente tem que medir aqui embaixo também. Você só está medindo lá em cima. Eu vou medir lá em cima, depois eu vou explicar por que eu não vou medir embaixo, porque a ideia seria a mesma. Então, nós vamos separar isso em 3 medidas. Tá? Nós vamos medir o fluxo em A, B e C. E a soma tem que dar zero pelo aquilo que a gente acabou de falar. Então, o fluxo seria a integral de E dA, que eu vou fazer nos 3 pedacinhos. No A, no B e no C. E vou somar as 3. A questão é que fica mais simples, né? Porque o campo é constante e não tem variação em área. Então, na realidade, a gente pode integrar e isso vai ficar E vezes A vezes o cosseno de θ. Então, as integrais vão virar simplesmente esse produto que a gente tem aqui. Então, cada integral eu tenho que calcular esse produto em cada seçãozinha. Então, vamos um a um.
Vamos para o primeiro caso, vamos para a seção A. Então, na seção A, esse posicionamento do DA aqui é exatamente o lado que aponta a área. Então, a área, lembra, sempre aponta para fora. E o campo, nesse caso, não são as flechas em preto, aponta para o outro lado. Eles estão atravessando, eles estão indo para a direita. Então, esse ângulo θ aqui, no caso do A, vai ser 180. Então, vamos lá. Então, no A eu teria EDA, que vai virar E vezes A cosseno θ. Vou trocar. Eu sei o valor do E? Não, chamei de E mesmo. E a área dessa seção aqui, que é um círculo, nós chamamos de A. A área do círculo é A. Então, E vezes A, cosseno de 180. 180 porque o E aponta para um lado e a área aponta para o outro. Cosseno de 180 é menos 1. Então, como cosseno de 180 é menos 1, menos 1 vezes E vezes A vai dar menos EA. Tá bom? Achamos o quanto deu o fluxo do lado do Azinho. Bom, agora vamos para outra posição. Qualquer momento, qualquer dúvida, é só falar que a gente trava ali e resolve. Vamos para o lado do ponto B agora, né? Então, no ponto B, a ideia é a mesma. Eu estou tentando medir o fluxo aqui em cima. O E aponta para lá, que são as linhas em preto. Vetor área sempre aponta para fora, então o ângulo formado entre os dois agora é 90. Então vamos lá. Em B, é a integral de EDA, que vai dar E vezes A cosseno θ. O E é o mesmo. O A você pode falar assim, mas aqui não é a área do círculo. Não, mas eu nem me preocupei com isso. Por quê? Porque cosseno de 90 é zero. Zero vezes qualquer número vai dar zero. Não tem fluxo ali. Por que não tem fluxo ali? Porque o fluxo seria medir quanto de campo está atravessando ali por cima. E os campos não atravessam por cima. Eles atravessam aqui por dentro. Ó. E o que vem atravessando lá por cima não passa por aqui, por essa superfície. Né? O que passa pela superfície é o que está passando aqui por dentro. Ninguém sai. É como o cano d'água que não tem furo. Então não teria fluxo lá em cima mesmo. Por isso que eu também não vou calcular aqui embaixo. Ó. Porque não tem fluxo em cima, também não tem fluxo aqui embaixo. Então, no Azinho deu menos EA, no Bzinho deu zero. Vamos lá para o lado do C agora. No lado do C, ó, o vetor área aponta sempre para fora, está apontando para fora, e o campo aponta para o mesmo lado dele ali. Ó. Então, o ângulo formado entre os dois vai ser 0 graus. A área aqui é a mesma área que eu tinha no início. Então, se eu chamei de A maiúsculo A, eu também chamo de A maiúsculo aqui. E o campo é o E. Então, fica E vezes A cosseno, o campo é E, a área é A, cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, né? 1 positivo. 1 vezes EA vai dar EA. Se a gente voltar lá e somar todo mundo, né? Vai dar menos EA mais 0 mais EA, que é 0. Tá? Ou seja, deu o que a gente esperava. Ou seja, calcular o fluxo desse jeito funciona. Então, ó, como a gente fez um exemplo e funcionou, a gente está preparado para ir para o motivo principal da aula de hoje. Só que, antes disso, nós vamos fazer um exercício. É um exercício que, teoricamente, é bem simples, mas ele tem aí um inconveniente que, se a gente não prestar atenção, a gente faz bobeira. Esse exercício está no blog, né, da aula, na nossa aula 2. Então, ele diz assim, ó, a superfície quadrada da figura tem 3,2 milímetros de lado. Tá? Então, você tem ali, esse aqui eu vou fazer aqui, o próximo eu vou fazer na folhinha, mas esse aqui eu vou fazer aqui. Então, esse lado é 3,2 milímetros. E como é quadrado, esse lado também é 3,2 milímetros. Essa seria a nossa, nesse caso, a nossa superfície gaussiana para medir o campo ali. Ela está imersa em um campo elétrico uniforme, cujo valor ele dá aqui para a gente, 1.800 newtons por coulomb.
com as linhas de campo fazendo um ângulo de 35 graus com a normal. Normal, ele está chamando essa reta. Normal por quê? Porque ela forma 90 graus com a superfície. Então, ó, o que ele está chamando de normal para aqui é o nosso vetor área. Porque lembra, o que é o vetor área? Ele sempre forma 90 graus com a superfície e aponta para fora. Está aqui, exatamente do jeito que a gente viu em alguns slides atrás. Tome essa normal como apontando para fora, é o que ele está dizendo aqui, é exatamente o que a gente acabou de comentar, como se a superfície fosse a tampa da caixa. Calcule o fluxo elétrico através da superfície. Então, ele quer o fluxo. Parece que a coisa está muito simples, né? Porque como é que é o fluxo? Não vou nem usar a integral aqui, o campo é constante, o dA daria A, então a gente pode usar direto E vezes A vezes o cosseno do θ. O E, que é o campo, é igual a 1800. A gente tem problema com a área agora, porque é 3,2 milímetros, né? Então, se é 3,2 milímetros, a gente vai ter que passar isso para metros para depois dar a resposta no SI. Então, mili é 10 a menos 3. Então, 3,2 milímetros seria 3,2 vezes 10 a menos 3 metros. Ou dividir por 1000. O outro é a mesma coisa, então não vou nem escrever lá embaixo. Área é a área do quadrado. A área do quadrado é lado vezes lado. Então, seria colocar aqui, ó. Colocar entre parênteses, 3,2 vezes 10 a menos 3 vezes 3,2 vezes 10 a menos 3. Ou colocar ele ao quadrado. Né? Como é ele vezes ele é ao quadrado. Tá? Tanto faz lado ao quadrado ou lado vezes lado é a mesma coisa. Professor, no caso também eu poderia já colocar o resultado direto? Sim, sem problema. Ah, tá. Tá? Não tem problema nenhum, não. É até melhor, até quiser já pula etapas, não tem problema nenhum. Ah, entendi. O único problema aqui, ó, é o θ, que parece que está fácil. Ele fala aqui que é 35. E aí que a gente tem um problema. Porque assim, ó, quando você pede o ângulo entre dois vetores, se eu tenho um vetor aqui, ó, tenho um vetor aqui, tá, sei lá, vetor A, vetor B. O ângulo é esse aqui. Mas se eu tenho assim, ó, vetor B, vetor A, e eu te dei, por acaso, esse ângulo aqui, ó, não é ele que você quer. Você quer entre os dois. Então, é esses dois que você quer aqui, ó. É esse aqui que interessa. O 35 que ele deu é esse ângulo aqui, ó. E isso pega exatamente, ó, com o campo vindo. Então, o que interessa não é esse ângulo, porque aqui o campo continuaria para cá, ó. E aí eu tenho a sequência do campo e o vetor área. Então, o ângulo que me interessa é esse aqui. E não de trás. Porque o de trás não está pegando exatamente a sequência do vetor, para onde ele aponta. Está pegando por trás dele, e não pela frente dele. Então, é como se eu tivesse dado, né, no primeiro desenho, eu dei esse aqui, ó. E não é. É quando você tem a união dos pontos onde o vetor passou. Ou seja, não é 35. Como esse ângulo aqui raso, ó, daqui até aqui é 180, então seria fazer 180 menos 35. Aí sim, aí é esse que a gente precisa. 180 menos 35 vai dar 145 graus. E isso muda radicalmente o resultado. Então, fluxo. Aí, se fizer a continha inteira agora, tá? 3,2 vezes 10 menos 3 ao quadrado, o resultado vezes 1.800,
o resultado vezes cosseno de 145. Isso deve dar aproximadamente menos 0,015 newtons por coulomb vezes metro quadrado. Vê se bate aí, se não bater, dá um toque. Que seria, né, se fosse colocar em notação científica, 1,5 vezes 10 a menos 2, né? Menos 1,5, se fosse em notação científica, menos 1,5, andou duas casas ali, vezes 10 a menos 2. Deu certo aí? Sim. Então tá já. Bom, então a gente chega na lei de Gauss, que é o intuito, digamos assim, da aula, tá? Aí a gente vai falar da lei de Gauss, a gente vai aplicar, falar de algumas simetrias e a gente vai para o fim. A lei de Gauss é exatamente essa história que eu falei. O que a gente quer? Que a gente quer aproveitar a questão das linhas de campo para medir o que acontece lá dentro. Então, pelo comportamento dessas linhas saindo, eu consigo detectar a carga que está lá dentro. E isso é extremamente importante, porque eu não precisaria nem estar na região para saber a carga que tem. Então, a lei de Gauss ela é tão importante que ela acaba tendo dentro dela a própria lei de Coulomb e o próprio campo elétrico que a gente aprendeu lá atrás. Então, quer dizer, ela vem para substituir tudo isso, se a gente entender exatamente a ideia que Gauss tentou passar para a gente. Então, assim, ó, para entender isso, tem várias maneiras de representar e de fazer, né, passo a passo todo o processo de como chegar nela, tá? Uma das maneiras de fazer isso é através das constantes que a gente aprendeu aí nos últimos tempos. Então, eu vou fazer desse jeito. Existem outras maneiras de, usando integrais, chegar nela, tá? Inclusive, o livro digital faz isso. Mas eu vou usar uma maneira aqui que eu acredito que é mais simples de entender. Então, vamos lá. Constante eletrostática do vácuo, que é o K, a gente aprendeu lá que era 8,99 vezes 10 a 9. Aqui o que mais interessa é a unidade desse K, Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Isso aqui vem lá daquela história da lei de Coulomb. Força é Newton, a distância era ao quadrado, então por isso que é metro quadrado, e tinha duas cargas multiplicando. Então, Coulomb vezes Coulomb acaba ficando Coulomb quadrado. Então, por isso que a unidade do K é essa. Existe uma outra constante, que é a constante de permissividade do vácuo, que é o epsilon. O epsilon é 8,85 vezes 10 a menos 12, mas o que interessa, de novo, é a unidade. O número, tudo bem, é importante, mas a unidade aqui para a gente que é bem importante. A unidade do epsilon, se a gente observar, é exatamente o inverso da unidade do K. Por quê? Porque a relação dos dois é de inverso, né? Então, o K é 1 sobre 4 π epsilon. Então, a unidade inverte. O que isso chama atenção? Isso chama atenção quando a gente olha essa unidade do epsilon com a unidade do fluxo, que a gente acabou de aprender. Como assim? Ó? Vamos lá. A unidade de fluxo, que a gente acabou de fazer exercício sobre aí, é Newton por Coulomb vezes metro quadrado. E a unidade do epsilon é Coulomb quadrado por Newton vezes metro quadrado. O que acontece se eu multiplicasse o fluxo pelo epsilon? Se eu multiplicar os dois, ó, o que vai acontecer? O Newton cancela com o Newton, o metro quadrado de cima cancela com o metro quadrado aqui de baixo, e um Coulomb de cima cancela com o Coulomb de baixo. E sobra Coulomb. E Coulomb é a unidade de carga. Ou seja, o fluxo multiplicado pela constante de permissividade nos dá a carga elétrica daquela região onde eu medi o fluxo. Exatamente isso é a lei de Gauss. O epsilon vezes o fluxo é a carga envolvida por aquele fluxo.
Isso pode parecer bem simplesinho, mas não é. Inclusive, quando a gente chegar lá nas 4 equações de Maxwell, nós vamos ver que uma delas está envolvida exatamente com a lei de Gauss. É lógico que a gente pode dar uma cara mais sofisticada para ela, mas isso aqui resolveria. Nós vamos ver que o nosso primeiro exemplo, isso aqui já resolve. Esse env é da carga envolvida naquele fluxo, por isso que é chamado de carga envolvida. Tá? Se a gente quiser, a gente tira o fluxo e põe a definição dele. A integral ali, a gente tem uma cara mais sofisticada para a lei de Gauss. Tá? Então, tanto faz a parte de cima como a parte de baixo, é exatamente a expressão da lei de Gauss. É também comum a gente ver isso passando esse epsilon aqui, ó, para lá dividindo. Aí fica só a integral de um lado e a carga dividida pelo epsilon do outro. Também é muito comum achar nos livros esse tipo de nomenclatura. As regiões em que a gente, né, digamos assim, essas figuras que a gente vai usar para colocar em volta da carga, para medir o fluxo que está saindo e aplicar a lei de Gauss, aquela integral fechada, essas regiões aqui, ó, quero medir o fluxo, então vou botar essa figura, vou botar essa outra figura aqui. Então, essas superfícies colocadas para medir o fluxo, que vai acabar medindo a carga, são chamadas de superfícies gaussianas, que foi o que a gente usou lá naquele exercício onde eu usei um cilindro. Tá bom? Então, ó, esse exercício aqui é um exercício chave aí. Então, com certeza, na nossa primeira prova aí, você vai ver esse exercício aqui, tá? Então, é bom guardar ele aí, ó. Observe-se experimentalmente que o campo elétrico em uma certa região da atmosfera terrestre aponta verticalmente para baixo. A uma altitude de 300 metros, o campo tem um módulo de 60 newtons por coulomb. A uma altitude de 200, o módulo é 100. Determine a carga em excesso contido em um cubo com 100 metros de arestas e faces horizontais a 200 e 300 de altitude. Então, o que ele está falando é assim, você tem um cubo. Isso aqui eu vou lá para a folhinha para resolver, que fica melhor lá. Mas vamos fazer só um desenho esquemático aqui. Você tem um cubo. Aí ele fala assim, ó, o campo aponta verticalmente para baixo. Então, você tem linhas de campo fazendo isso aqui, ó, entrando na parte de cima e saindo na parte de baixo. Aqui embaixo e aqui em cima é o que ele chama das faces horizontais, a 200 metros e a 300 metros de altitude. Então, a 300 metros, que é aqui em cima, né, mais alto, ele diz que o campo é 60 newtons por coulomb. E lá embaixo, a 200, ele fala que o campo é 100. Então, teoricamente, a gente tem mais linhas saindo do que entrando, porque o campo é maior embaixo do que em cima. Então, não vai dar zero. Porque se fosse igual em cima e embaixo, vai dar zero. Mas como não é, não vai dar zero. Eu tenho mais influências de linhas saindo do que linhas entrando, por causa do nível do campo. Como que é a carga envolvida? Então, lá, vamos com a folhinha para fazer isso aqui lá. Deixa eu carregar de novo, agora vai aparecer. Apareceu. Então, vamos nós. Deixa eu puxar aqui. Primeiro, vamos construir o cubo. Eu vou dizer, o cubo pode ser que fique aqui sem foco. Quando eu terminar, daí eu acerto o foco aqui. Tá, exercício número 4. Então, tem as linhas aqui entrando. E eu tenho as linhas aqui saindo no campo. Ele falou que a aresta são 100 metros, então todos os lados do cubo são 100 metros. Eu sei que lá em cima o valor do campo é 60 newtons por coulomb, e aqui embaixo o valor do campo é 100 newtons por coulomb. O que a gente não pode esquecer,
nós vamos precisar do vetor área para balizar a gente para os cossenos. Então, lá em cima, o vetor área aponta para cima, é sempre para fora. E lá embaixo, ele aponta para baixo. Sempre para fora, 90 graus e para fora. Qualquer dúvida é só perguntar. Como que ele quer? A pergunta dele seria qual é a carga envolvida ali dentro do cubo? Nós vamos aplicar a lei de Gauss. Mas que para aplicar a lei de Gauss, lembra, eu sei que o fluxo vezes a constante vai me dar a carga envolvida. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o fluxo. Então, vamos lá. Em cima. Vamos calcular o fluxo lá em cima. Então, vai ser fluxo E vezes A vezes o cosseno de θ. Já coloquei no formato aqui direto, até porque lá em cima o campo é constante, não tem grandes problemas, a integração sairia desse jeito. Trocando pelos valores. O campo lá em cima é 60. A área é a área dessa tampa. Como o lado é 100, então é 100 vezes 100. Também pode pôr o resultado direto aqui. Vou colocar 100 vezes 100. Vezes o cosseno. Como o campo é para dentro e a área é para fora, ele tem lados opostos. Então seria cosseno de 180, que é menos 1. Aí é fazer essa continha. Tá? Vai ficar... Vou colocar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 zeros, né? Então você tem aqui... vai dar menos, então seria menos 6 vezes 10 à quinta newtons por coulomb vezes metro quadrado. Tá? Deixa eu melhorar o foco aqui. Tá? São 5 zeros, então por isso que eu coloquei ali direto. Tá? Bom, isso foi em cima. Agora embaixo. Na parte de baixo a ideia é a mesma. Fluxo é E vezes A, cosseno θ. Só muda os números. Embaixo o campo é 100. A área de baixo é a mesma lá de cima, é um cubo. Então também seria 100 vezes 100. A única coisa que muda aqui é que embaixo, né, o vetor área e o vetor campo têm o mesmo lado. Se eles têm o mesmo lado, o ângulo entre eles é 0 graus, que vai dar mais 1. Então eu vou ter 100 vezes 100 vezes 100, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Só que para ficar meio parecido lá em cima, eu vou fazer assim, ó, 10 vezes 10 à quinta, que seria 10 à sexta. Tá? É só porque depois eu vou ter que fazer conta ali, já deixei as potências iguais. Newton por coulomb vezes metro quadrado. Tem os dois fluxos. Então, fluxo total. Fluxo total vai ser menos 6 vezes 10 à quinta, mais 10 vezes 10 à quinta. Menos 6 mais 10, 4 vezes 10 à quinta, newtons por coulomb vezes metro quadrado. Esse é o fluxo total. Agora, pela lei de Gauss, né, eu tenho que a carga envolvida é o epsilon, né, do vácuo, que aqui nós vamos resolver no vácuo, vezes o fluxo total. Então, epsilon é uma constante, é 8,85 vezes 10 a menos 12, tá? É uma constante. Vezes 4 vezes 10 à quinta. Então, é essa continha que a gente tem que terminar. E a gente tem aí a carga envolvida. Essa conta aqui, fazendo aqui direto de uma vez, eu vou ter aproximadamente 3,54 vezes 10 a menos 6 coulombs. Ou ainda, como é menos 6, podia ser que 3,54
microcoulombs, né? Porque micro é exatamente 10 a menos 6. Dúvidas? Não, professor. Na verdade, professor, aquele 100 ali, que tá entre parênteses, Aqui, isso. Aham. 100 vezes 100. Sim, é esse daí que eu fiquei um pouco em Então, dúvida. ó, aqui é a área. Sim. Como é um cubo, na verdade, que área que me interessa? É a área que eu estou medindo o fluxo. Então, eu estou medindo o fluxo em cima, estou medindo o fluxo embaixo. Então, é a tampa lá de cima, que como tem 100 de aresta, ele tem 100 de cada lado, é o quadrado. Tá? Então, a tampa de cima e a tampa de baixo são dois quadrados, que têm lados 100 e 100. Ah, Por isso que tá. ele fala que um está a 200 metros de altitude e o outro está a 300, que a altura também é 100. Então, tudo é 100, todos os lados é 100. Então, quando eu faço a área, eu estou fazendo a área disso aqui, lado vezes lado, 100 vezes 100. É que nem a gente fez, né? Deixa eu recuperar aqui. É que nem a gente fez no outro exercício, lá que era 3,2 milímetros, que era cada lado. Então, aqui no caso, não é 3,2, é 100 metros. Ah, Entendeu? entendi. Entendi, obrigado. Ah, então, vamos lá, vamos continuar. Tá aí. Agora, vamos para um que é do livro digital aí. Tá? Esse não está no blog. Se bem que eu acho que eu coloquei no blog também. Tá? Eu fiz um print dele e coloquei no blog também. Então, considere que a figura a seguir apresenta quatro cargas pontiformes. Então, tem lá Q1, Q2, que está fora daquela linha pontilhada, Q3 e Q4. Deixa eu pegar a canetinha aqui. A região tracejada define uma superfície gaussiana. Então, nossa superfície gaussiana é onde está a linha tracejada. Esférica, como se fosse uma esfera ali, que envolve as cargas Q1, Q3 e Q4. Para o fluxo do campo elétrico seja, então, primeiro, vamos entender uma coisa. Quando a gente mede, quando a gente põe uma gaussiana dentro, e dentro dessa gaussiana tem algumas cargas, o que interessa para a gente é o que está dentro da gaussiana, tá? Então, o que não está dentro da gaussiana não vai colaborar em nada com a gente. Só vai colaborar quem está dentro da gaussiana ali. Essa é a ideia. Então, para que o fluxo do campo elétrico seja, aí você tem lá opções: positivo, negativo, nulo, nulo e positivo. Na região da gaussiana, é necessário que a soma de Q1, Q3 e Q4 seja. E que a carga Q2, esse seja, pode ser zero, positiva ou negativa. E colabore ou não colabore para o fluxo na superfície gaussiana. Então, vamos lá, vamos ver o que daria para fazer, né? Então, para o fluxo do campo elétrico seja, vamos pegar a primeira hipótese aqui, positivo. Para o fluxo ser positivo, aí é necessário que a soma de Q1, Q3 e Q4 seja positivo, porque senão o fluxo não vai dar positivo. E não tem positivo com positivo. Ó. Tem positivo com negativo, tem positivo com zero. Se ela for negativo, a soma tem que dar negativo. E aqui não tem também. Então, não pode ser. A primeira palavra aqui não pode ser nem positivo nem negativo, porque não tem a opção. Então, só sobrou para ser nulo. Então, para que o fluxo do campo elétrico seja nulo, na região da gaussiana é necessário que a soma dê quanto? Dê zero, tá? Se é nulo, a soma das cargas vai ter que dar zero. E a carga de fora, já deu zero do bonitinho lá, não colabora com aquilo ali. Ou seja, letra D. Ok? Sim. Tá? Porque aqui é um teste complicado. Porque ele poderia ser, na primeira palavra, qualquer uma delas. Só que não pode ser porque não tem positivo, positivo, não tem negativo, negativo. Então, por isso que não pode ser. E tem nulo zero. Então, sobrou só o nulo zero mesmo.
Então vamos lá. Vamos para a parte final aqui. Essa parte final nossa é a seguinte, ela é bem teórica, tá? É bem demonstrativa. Então, qualquer momento que você não entender alguma coisa, reclama, tá? Porque o que a gente vai fazer aqui são algumas demonstrações de simetria. Agora, antes de fazer isso, eu queria mostrar o porquê que a gente vai fazer isso. Então, vamos para a folhinha que fica melhor entender lá. Então, é o seguinte. Vou virar a folha aqui. Então, é assim, ó. O que acontece? Para que serve a lei de Gauss? A lei de Gauss serve para a gente calcular o campo de uma carga envolvida. Então, você fala assim, ó, eu tenho uma carga aqui dentro, e preciso medir quanto que ela vale. Quero usar a lei de Gauss para fazer isso. Como é que a gente faz? A gente cria uma superfície gaussiana para medir aquilo ali, e aí, a partir da superfície, a gente mede o fluxo que atravessa essa superfície. Então, se eu coloco essa carga, aí você tem a seguinte ideia. Eu vou pegar uma superfície com esse formato. Complicou pra caramba nossa conta. Por quê? Por que complicou? Porque, primeiro, essas distâncias são diferentes. Tá? Posso até ser um quadrado, então essa distância aqui é igual a essa, que é igual a essa, mas a diagonal é diferente. Então, não é uma superfície que tem todos os pontos com a mesma distância até a carga. Não ajuda. Então, talvez seria melhor eu escolher isso aqui. Eu tenho uma carga aqui, vou botar uma circunferência em volta. Ela está no centro. Opa, legal. Agora todas as distâncias são iguais. Então, essa superfície tem uma simetria aqui. Todos os pontos têm a mesma distância até a carga. Por exemplo, eu tenho uma barra cheia de carga. Aí eu vou usar a lei de Gauss para medir isso. Que tipo de superfície é interessante colocar aqui? Ó? Se eu colocar um cilindro, e ele está atravessando aqui dentro do cilindro, todas as distâncias, se eu colocar exatamente essa linha de cargas no centro do cilindro, a distância em qualquer parte da superfície, da volta inteira do cilindro, vai ser a mesma. E isso é uma simetria. Porque se eu sei calcular em um pedacinho de área aqui, eu sei que em todos os outros vai dar a mesma coisa. Então, isso ajuda muito. Então, é o que a gente chama de simetrias dentro da lei de Gauss. Então, vou voltar lá. O que a gente, então, vai processar aqui? A gente está querendo facilitar o nosso cálculo. Nós estamos tentando fazer um facilitador. Então, esse facilitador é ver simetrias dentro desses cálculos. Então, está aqui, ó, é o segundo exemplo lá que eu dei. Você tem ali uma barra fina cheia de cargas, e eu estou usando como simetria a chamada simetria cilíndrica. Nós vamos ver que tem três simetrias. A cilíndrica, a simetria planar, simetria plana, né? E a simetria esférica, tá? Que, na realidade, a gente vai chamar isso lá no final, tá? Então, são três simetrias que a gente vai tá de olho agora, a partir de agora. Então, vamos para a primeira, simetria cilíndrica. Então, na simetria cilíndrica, o que a gente vai fazer? O objetivo é esse, vamos calcular esse campo elétrico envolvido aqui na simetria. Até porque, a partir do momento que você tem um campo, eu insiro lá dentro da lei de Gauss e acho a carga. Então, como que eu faço aqui nesse nosso cilindro aqui? O cilindro tem raio R, o comprimento aqui é H, e como é uma linha de cargas, ele tem uma densidade linear, que é esse lambda aqui, que se você lembrar lá da nossa primeira aula, é a densidade linear de cargas. Aqui não é uma superfície, não é um volume, então densidade linear de cargas. Eu estou tentando medir o campo num pedacinho infinitesimal de área aqui. Aqui está grandão, só para a gente conseguir enxergar, mas a ideia é que é um pedacinho pequenininho. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode escrever aqui, a lei de Gauss. Então vamos aplicar a lei de Gauss aqui. Eu tenho que
o epsilon, né, que é a permissividade no vácuo, vezes o fluxo, que é aquela integral, da carga envolvida. Bom, legal. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma troca aqui, ó. Se eu tirar o E da integral, o dA vira A, vai ficar E vezes A vezes cosseno de θ. É o que eu escrevi aqui. Tá? Qualquer momento surgir uma dúvida, reclame. Bom, agora, para a gente resolver essa parte da simetria, no caso aí, simetria cilíndrica. O que eu tenho ali, ó? Eu tenho, primeiro, né, podia ter falado antes, mas já está aqui, então vamos falar agora. O vetor área aponta para fora. Como os dois apontam para fora, você tem cosseno de zero. Então, por isso que aqui é zero. A área. Aí vem a ideia. Como que é a área dessa parede aqui, ó, de um cilindro, tá? A área da parede de um cilindro você pega o círculo, o comprimento dele, e multiplica pelo comprimento inteiro do cilindro. O comprimento do círculo é o perímetro do círculo, que é 2πr, vezes o comprimento inteiro dele, que é o h. Então, por isso que a área ficou assim, ó, 2πr vezes h. Tá? Então, por isso que entrou todo aquele termo. Aquele termo ali é exatamente o quê? A área do nosso cilindro. A área da parede do cilindro é 2πr vezes h. Bom, vou repetir essa expressão do outro lado. O cosseno de zero é 1. Tá? Então, sumiu aquela partezinha. Como eu queria achar o campo, quem não é o campo aqui, tá? Eu vou passar para o outro lado. Mas antes, vamos lembrar que carga, porque eu quero em relação à densidade linear de carga. Lembra, carga, né, é lambda vezes h. Por que carga é lambda vezes h? Porque lembra lá, densidade linear de carga, o que é? É Q sobre o comprimento. Então, vamos voltar para a figura. O comprimento dessa linha que a gente quer medir é o h, porque a gente está medindo dentro da peça, e a peça tem h. Então, por isso que a gente troca por lambda vezes h, tá? Porque é só passar para lá multiplicando esse L aqui, ó. Aí ficaria lambda vezes o L. Lambda vezes L, no caso, é o h, fica lambda vezes h. Trocando na carga envolvida, esse h cancela com esse h, e se eu isolar o E, tá? Vai ficar, pega todo mundo que não é o E, ó, 2πr, o epsilon, manda para o outro lado, dividido. Aqui a gente tem a expressão do campo elétrico, se você tiver uma simetria, o quê? Uma simetria cilíndrica, tá? Então, comecei a fazer um exercício, a simetria cilíndrica tem uma linha de cargas lá. Você já pode começar direto com essa expressão, você não precisaria fazer tudo aquilo. Eu nunca fiz a simetria cilíndrica. Aí você faria e chegaria a esse resultado e aí partiria daqui para calcular o campo. Então, provavelmente, né, num exercício, a gente vai saber qual é o raio, vai saber a densidade linear de cargas e a gente acha o campo. Bom, essa é a primeira delas, tá? Vamos para a segunda simetria agora. São 3. Simetria planar. Então, agora, o que eu tenho? Eu tenho uma placa de cargas, tá? Então, eu tenho uma placa plana aqui, ó, cheia de carga. Tá? Então, basicamente é isso que eu tenho. O que eu estou colocando aqui, ó? Eu estou colocando aqui uma região que aqui na figura B a gente enxerga isso no plano para medir o fluxo ali dentro daquela caixinha ali, tá? De tal forma que como as linhas aqui sempre vão apontar para o lado direito, tá saindo as linhas, são cargas positivas, então lembra, o campo aponta para fora, né? Se são cargas positivas, e do outro lado você também aponta para fora, tá? É como se eu tivesse aqui, se eu tivesse uma carga positiva, lembra, a linha está para cá, a linha está para lá. Ali é uma linha de cargas. Então, vou usar a simetria planar aqui para ver o que a gente consegue resolver. Como a simetria é planar, esse sigma, lembra? O que é o sigma?
É a densidade superficial de carga. Então, sigma seria o quê? Carga dividido pela área. Outra coisa importante, esse vetorzinho N, você vai achar várias vezes alguns autores, ao invés de usar o vetor A de área, usa N como referência. É o vetor área, que aponta sempre para fora da superfície. Tá? Então, o vetor N ali de normal é exatamente o nosso vetor área. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos vir aqui e vamos aplicar a lei de Gauss para essa simetria planar agora. Tá? Então, tem o E vezes o fluxo, que é a integral ali, igual a carga envolvida. Mesma coisa de sempre. Vamos aplicar. Aplicando, a ideia é o seguinte. O fluxo aqui eu vou medir dos dois lados. Então, você tem um lado da esquerda e o lado da direita. Então, por isso que agora o nosso fluxo é a soma dos dois lados. Estou medindo tanto para um lado quanto para o outro. Eu tirei da integral, ficou aquela expressãozinha que a gente está acostumado a fazer conta. E vezes A cosseno θ. Vou manter essa expressão do outro lado. E eu já coloquei, tá, no lugar do θ, repara, o vetor A e o vetor E têm o mesmo lado para a esquerda e têm o mesmo lado para a direita. Então, os ângulos são iguais a zero. Tá? Então, fica aqui, cosseno de zero é 1, cosseno de zero é 1. Então, a gente pode reescrever isso da seguinte forma. Epsilon, E vezes A, mais E vezes A. E vezes A mais E vezes A vai dar 2E vezes A. Trocando a carga, né, que a gente tinha, né? Se lembrar lá, o sigma era carga por área. Se eu passar a área para lá multiplicando, fica exatamente essa expressãozinha aqui, ó. Troca o que é envolvido por essa expressão e soma o E vezes A mais E vezes A. Então, vai ficar sigma vezes A e somando os dois vai dar 2E vezes A. Esse A vai embora com esse A. E se eu isolar o campo agora, fica, né, quem não é campo, estou passando para o outro lado dividindo. Então, fica sigma sobre 2 epsilon. É uma expressão bem mais simplesinha do que aquela anterior que a gente tinha. Então, se eu tiver que aplicar uma simetria planar ali numa chapa cheia de cargas, está aqui. É dessa forma que a gente vai calcular o campo elétrico. Alguma pergunta até aí? Não, professor, estou conseguindo acompanhar. Tá, joia. Qualquer coisa, você trava. Ó, essa linguagem é uma linguagem bastante pesada. Nada aqui que eu estou fazendo é leve. Óbvio que na hora da avaliação, a gente vai para aqueles problemas que eu estou mostrando. Só que a aula tem que ser nesse nível, tem que mostrar o que tem que ser mostrado, tá? Sim. Porque senão a gente não vai aprender a matéria que tem que aprender. Mas, volto a dizer, então, se a gente tiver que resolver um problema, é aqui que a gente vai partir. Só que a gente já fez todo, né? Tudo isso aqui começou desde uma discussão grande aqui, mas na realidade a expressão que a gente no final vai ter que ter é isso aqui. Então, vai estar lá a densidade superficial de carga de um corpo, 2 coulombs por metro quadrado. Qual é o campo? Aí é só botar 2 ali, trocar constante embaixo, acabou o problema. Então, na hora de resolver, geralmente é bem mais simples do que na hora de operar. E aí a gente chega à última simetria. Com a última simetria, nós vamos mostrar como que é importante a questão da lei de Gauss. Então, a simetria esférica, né, a gente tem uma carguinha ali no meio, como se eu estivesse colocando uma esfera em volta. Tudo bem, é um círculo no plano, mas é como se fosse uma esfera em volta. Essa esfera de raio é. Antes de eu mostrar a ideia do campo em si, uma simetria um pouco mais sofisticada, nós vamos ver que da simetria esférica sai a lei de Coulomb. Então, dentro da lei de Gauss, a gente tem a lei de Coulomb. Que jeito que a gente vê? Então, vamos lá. Vamos operar aqui com a lei de Gauss. Então, a gente está começando com a lei de Gauss de novo. Epsilon EdA, né? Integral de EdA. Vamos tirar da integral, fica E vezes A cosseno θ. Tá? O que a gente tem que fazer aqui? Lembrando que isso aqui é uma esfera.
tá? Então, na realidade aqui parece uma circunferência, mas é uma esfera. Então, vamos repetir aqui. Não, já coube aqui embaixo. Qual que é a área de uma esfera? A área de uma esfera, da casca da esfera. A área de uma esfera é 4πr ao quadrado. 4πr ao quadrado é exatamente a área da casca da esfera, né? Como a gente calcula. Cosseno de θ já sumiu por quê? Porque na hora, né? Vamos imaginar que essa carga aqui é positiva, só por questões de fazer a continha. Na hora que eu vou medir aqui, ó, a linha de campo vai estar apontando para fora. E o vetor área também aponta para fora. Então, os dois para fora vai dar cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Então, por isso que sumiu o cosseno de θ ali. Cosseno de zero é 1, então sumiu. Ficou 1 vezes aquilo, deu 4πr ao quadrado. Mantendo a expressão. Agora vamos só dar uma manipulada rápida nela aqui, ó. Eu tenho 4π, eu tenho ε, eu tenho e, eu tenho r ao quadrado. Se você for ver, isso aqui vai encaixar com o modelo de como que a gente calculava o campo elétrico lá em princípio de eletricidade e magnetismo. Ó. Eu estou isolando o E. Ó. Então, todo mundo que não é o E, passei para o outro lado, que é o campo, né? Se a gente der uma arrumadinha nisso aqui, ó, fica a carga. Qual era a carga envolvida lá naquela figura? Vamos voltar. É Q. Então, chamei de Q. Carga envolvida a gente chamou de Qzinho. E ficou 1 sobre 4π epsilon. Ou seja, o que é isso aqui, ó? Isso aqui, antes de eu escrever lá, 1 sobre 4π epsilon é o K, que é R ao quadrado. Isso aqui é exatamente o jeito que a gente aprende a calcular o campo elétrico lá atrás, de uma carga só. É assim que a gente calcula. Só que a gente tem que lembrar que força elétrica é a carguinha, é igual aqui, perdão, vezes o campo. Se eu multiplicar isso aqui, então, né, pegar essa carga e multiplicar aqui, vai ficar K, sei lá, Q1 vezes Q2, porque daí são duas cargas, não necessariamente são iguais, dividido por R ao quadrado. Isso é exatamente a lei de Coulomb. Ou seja, dentro da lei de Gauss, tem a lei de Coulomb quando a gente usa a simetria esférica. E isso mostra o valor da lei de Gauss. Então, na realidade, quando eu aprendo a lei de Gauss, dentro dela está o campo, dentro dela está a lei de Coulomb, ou seja, dentro dela está quase que toda a eletrostática envolvida. Então, a profundidade da lei de Gauss é muito grande. Agora, a gente pode aplicar a simetria esférica para uma coisinha um pouquinho mais sofisticada, que é isso aqui, ó. Então, vamos imaginar que você tem aqui, né, duas esferas aqui, ó, uma dentro da outra. E é na linha pontilhada que a gente vai estar mais preocupado aqui. Então, você tem a superfície 1, a superfície 2. O raio da superfície 1 é R, maiúsculo. O raio da superfície 2 é R, minúsculo. Tá? E ali, naquela linha, eu tenho uma certa carga. Tá? Na linha ali, eu tenho a carga, que eu estou apontando lá. Bom, vamos aplicar a lei de Gauss para achar a carga envolvida nesse caso. Então, vamos lá. Tiramos da integral, E vezes A cosseno θ. E aí, vamos aplicar a ideia nisso aqui. Então, de novo, o A é 4πr ao quadrado. Tá? Estou pegando o R maiúsculo porque eu estou pegando a superfície aqui de fora, ela que está me interessando. Por que eu não estou pegando a superfície de dentro? Porque a linha de carga onde eu estou medindo está aqui, ó. Não está dentro daqui. Então, se eu pegar só a superfície 2, eu não resolvo nada. Eu não vou ter dentro dela a carga que está. Então, eu estou pegando a superfície 1. Imaginando que essa carga, né, aponta a linha para fora, o vetor área também é para fora, cosseno de θ seria cosseno de zero, que é 1. Mesmo motivo do outro lá. Tá? Então, por isso que deu zero ali. E vamos imaginar que a carga envolvida é a carga. É o quê? Que a gente acabou de definir ali. Bem, se eu isolar o E,
né? Eu passo 4π r quadrado epsilon para o outro lado e fico com essa expressão aqui, ó. Tá? Então, só deixa eu tirar aqui, ó. Então, na casca do interior, o campo é zero, não tem carga ali. Na casca de fora, eu tenho esse campo que eu acabei de calcular. Então, se eu pedir para você qual é o campo na casca da superfície S2, é zero, não tem carga envolvida lá. Já na casca externa, eu tenho aquele campo. Isso é feito através da simetria esférica. Bom, para fechar o papo da lei de Gauss, eu vou pôr algo aqui que vai gerar necessidade da gente rever e aprender algo, que na realidade vai acontecer na próxima aula, tá? Ou seja, amanhã. Então, a lei de Gauss, ela relaciona esse campo elétrico numa superfície fechada, é o que a gente acabou de ver. E ela pode ser escrita desse jeito novo aqui. Isso aqui é um operador chamado nabla, que forma o que a gente chama de divergente. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já viu em algum curso que você fez na faculdade gradiente, divergente, rotacional ou não? Não, Você não. Então não. não tem problema, tá? Então eu até preparei uma aula à parte para mostrar isso. Então, isso aqui é uma notação diferente, que é um divergente. Mas aí na aula de amanhã eu vou mostrar o que é isso. Isso aqui, na realidade, são derivadas, tá? Então, não é um negócio muito complicado. É até mais fácil com as integrais que a gente está fazendo. Mas aí eu mostro isso, a matemática, e depois a gente aplica na física aí. Então, é só para a gente, ó, isso aqui é uma novidade. Vamos guardar e ver para frente como que vai ser. Antes disso, antes da gente terminar aí, vamos fazer mais um exercício aí. Então, o exercício número 2 é do livro digital, mas está no blog também. Então, em um equipamento são colocados 2 cilindros de raios, iguais a 3 centímetros e 6 centímetros. Esses cilindros são eletricamente carregados com uma densidade linear de carga de 5 vezes 10 a menos 6 coulomb por metro, para o primeiro, e menos 7 vezes 10 a menos 6 coulomb por metro para o segundo. Os cilindros são concêntricos. Então, só uma ideia que eu vou fazer na folha, mas é assim, você tem aqui um cilindro e dentro do cilindro você tem outro cilindro. Concêntrico significa que os dois têm centros comuns, né? Então, se eu passar aqui uma linha reta no meio dos dois, coincide, tá? Então, essa é a ideia do desenho que tem. Ambos compartilham o mesmo eixo, é exatamente o que eu estou falando aqui, ó. Com base nos dados, os campos elétricos situados a um raio de 4 centímetros e 8 centímetros vai dar resultados respectivamente iguais a quanto? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa continha lá. Vamos na folhinha. Bem, então vamos desenhar aqui primeiro. Segundo exercício. Eu tenho aqui, vou tentar fazer bem grande, porque daí senão fica meio um dentro do outro aqui. Bom, primeira coisa que ele fala para a gente aqui. O primeiro tem... Deixa eu só pegar o... abrir aqui para mim o enunciado. Raios de 3 centímetros e 6 centímetros. Tá. Então, esse aqui tem 3 centímetros e esse aqui tem raio de 6 centímetros. O que mais? Aí, ele fala que nesse maior densidade de carga é menos 7 vezes 10 a menos 6 coulomb por metro. E no menor, a densidade de carga é 5 vezes 10 a menos 6
coulomb por metro. São as densidades de carga que ele deu para a gente. O que ele quer saber? Quer saber o campo. Um ponto a 4 centímetros e num ponto a 8 centímetros. Então, 4 centímetros é ainda dentro do cilindro maior, fora do menor. E 8 centímetros está aqui fora dos dois, tá? Ele quer saber o campo aqui, em Newton por Coulomb, porque as respostas todas são assim, e o campo aqui, em Newton por Coulomb. Então, essa é a questão que ele propõe para a gente. Como ele fala aqui em densidade linear, a primeira coisa que nós vamos colocar aqui para não esquecer é, quando é densidade linear, o que seria lambda vezes L. Tá? Com densidade linear, é lambda vezes L. Se fosse superficial, era sigma vezes A. Se fosse volumétrica, era ρ vezes volume. Bom, então a gente já tem um jeitão da carga ali. Para a gente calcular esse campo, vamos usar, né, a lei de Gauss. Então, antes de ver o de 4 ou de 8, vamos pegar a lei de Gauss aqui, ó, vamos lembrar ela. Integral EdA. Eu vou deixar no outro formatinho para ir acostumando com o outro que aparece aí em alguns livros. É Q sobre ε0. Muitas vezes o epsilon estava aqui. Agora eu coloquei aqui embaixo dividindo só para a gente acostumar com esse outro formato aqui. Isso aqui vai dar E vezes A vezes o cosseno θ. Tá? Só para a gente não esquecer aqui. Igual. Que é da fórmula do começo, né? Que o senhor Isso. tá. Isso aqui. Tá? Então, esse igual não é igual, é um tracinho, perdão. Tá? Então, aqui, se eu integrar isso, tiro o E, dA é A, aí é um produto escalar, fica E vezes A cosseno θ. Então, é o nosso fluxo aqui. Igual a Q, que na realidade eu vou trocar agora por lambda L, ε0. Então, aqui ainda dá para fazer alguma coisa aqui, ó. Vamos pegar no caso geral. Tá? No caso geral, a gente tem aquela ideia do cosseno zerar, perdão, o θ ser zero, então o cosseno dá 1. E a área na superfície lá, né, da casca daquele cilindro, lembra? Era 2πr vezes o comprimento do cilindro. Então, eu posso trocar o A, então, só para lembrar, é 2πr vezes o comprimento do cilindro, que é L. Então, se eu trocar lá em cima, fica E vezes 2πr, L seria o A, igual a lambda L ε0. Aqui já dá para fazer alguma coisinha. O L vai embora com o L. E como eu vou querer o campo, vou passar isso para lá dividindo. Então, fica que o campo seria igual a lambda e embaixo 2πr ε0. Então, é dessa forma que a gente vai calcular aí né, a carga, quer dizer, perdão, o campo nas duas posições em que ele está pedindo para a gente para fazer essa conta, tá? Então, agora eu vou me preocupar, a partir do momento que eu tenho a expressão, na realidade, o que eu fiz aqui, para deixar bem claro, tá? Eu já fiz lá atrás, né? Se lembrar, essa expressão que eu fiz aqui é exatamente na simetria cilíndrica, né? Então, só para a gente ver aqui, ó. Se eu voltar, se já tinha entendido que ali é uma simetria cilíndrica, nem precisaria ter feito, ó. Se a gente voltar lá na simetria cilíndrica, ó, é exatamente a expressão que eu tinha lá. Então, eu fiz de novo aqui, como se eu tivesse que mostrar a simetria cilíndrica de novo aqui. Tá, eu sei que isso aqui é simetria cilíndrica. Então, eu posso pegar a expressão e já usar? Pode, já estava prontinho. Então, vou voltar lá. Então, aqui. Bem, bom, já que está pronto, vamos fazer para o primeiro ponto.
Então, para R igual a 4 centímetros. Para o R igual a 4 centímetros, só interessa o cilindro interno. Tá? Por quê? Porque ele está, né? É como, né? Ele tem aqui, ó, o relevante para ele é só estar agindo nele esse cara aqui. Estou mostrando, mas não estou mostrando. Então, a 4 centímetros aqui. Então, é isso aqui que vai influenciar ele. Tá? No 8 centímetros, aí eu tenho influência dos dois. Porque daí eu estou medindo o campo em relação aos dois. Nesse aqui, só está me interessando esse aqui, ó, porque eu estou dentro do maior. Então, só me interessa o cilindro interno. Ou seja, eu pego aquela expressão, lambda sobre 2π r y0, e troco os valores. Por exemplo, quem é o lambda ali do interno? Está aqui, 5 vezes 10 a menos 6. Dividido. 2π é um número. Aonde que eu quero achar? Eu quero achar no R igual a 4 centímetros. Só que toma cuidado, tem que passar isso para metro, né? Que está todo mundo no SI aqui. Então, divido por 100, vai dar 0,04 metros. É esse número que vem para cá, 0,04. Vezes o epsilon, que é uma constante, que é 8,85 vezes 10 a menos 12. Então, é essa conta que a gente tem que fazer, tá? Então, 5 vezes 10 a menos 6, dividido, né? Aí coloca isso aqui tudo dentro de um parênteses embaixo e faz de uma vez, tá? A princípio, deve encontrar aproximadamente 2,25 vezes 10 a sexta newtons por cubo. Qualquer dúvida, se não encontrar, só reclamar. Então, esse é o campo medido a 4 centímetros. Por último, a gente quer para o raio de 8 centímetros. No raio de 8 centímetros, os dois cilindros entram na conta. Né? No raio de 8 centímetros, os dois vão fazer influência no campo naquele ponto. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer a conta para os dois. Então, seria assim, ó, E lambda sobre 2πr ε0. Vamos ver se você entende a ideia aqui, ó. Bom, o lambda é quanto? Para o interno, é 5 vezes 10 a menos 6. Para o externo, é menos 7 vezes 10 a menos 6. Então, o que você tem que fazer? Soma os dois. Tá? É a soma dos dois. Então, se a soma dos dois, ficaria, vamos colocar aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 6. Só que o outro é negativo. Então, a soma vira uma subtração. Menos 7 vezes 10 a menos 6. Tá? Essa é a densidade linear de carga que eu estou somando os dois. Embaixo vai ficar 2π, 8 centímetros, que eu tenho que dividir por 100, né, para virar metros, né? Então, você vai ter 0,08 dividido por 100, esse cara aqui, vezes o ε0, que é 8,85 vezes 10 a menos 12. Tá? Isso, a princípio, deve dar aproximadamente, com 5 menos 7 vai dar negativo, então isso aqui, na realidade, deixa eu riscar aqui, vai dar negativo. Então, vai dar menos 4,5
vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Tá, se não deu, dá um toque para mim, por favor. Tá, É então 5 vezes... esse 5 vezes 10 elevado a menos 6, ele vai subtrair o 7 vezes 10 elevado a menos 6. Isso, por Ah, tá, causa então que você entendi. tem... por causa que você tem aqui, da parte de dentro é 5, da parte de fora é menos 7. Aham. Então, a gente soma as densidades aqui. Aí 5 menos 7 vai dar menos 2 vezes 10 a menos 6. Agora entendi, professor. Tá? E aí tem que terminar com a continha ali. Bom, esses dois resultados, tá? Se a gente voltar lá, é só pegar o tal exercício aqui. Não, então, um deu 2,25 vezes 10 a sexta e o outro deu menos 4,5 vezes 10 a quinta, ou seja, é a letra D. Tá? Então, isso fecha aí o nosso tema. Alguma pergunta? Não, professor, consegui entender. Então, joia, eu fiz um pouquinho mais rapidinho do que eu faria na semana passada, mas a gente falou exatamente de tudo que tem na aula. Aí, a gente começa a ter os exercícios para entrega. Então, o que eu te peço é assim, ó, não precisa nem fazer a entrega já, mas se você entrar no blog, então aqui, ó, eu vou abrir o blog aqui. Bom, agora não tem nada, mas eu vou postar aqui porque é só enviar. Não é esse, é esse aqui. Então agora eu publiquei. Então, se entrar no blog agora, eletromag, engenharia.blogspot.com. Tá aqui, desafios de sala, aula 2. Tá? Tem 3 questõezinhas aí, ó. Então, para que serve? Na verdade, são 4, mas a ideia atual para hoje seria responder só a primeira e segunda. Então, para que serve a lei de Gauss? Foi o tema que a gente fez. Quais são as simetrias que podemos desenvolver com a lei de Gauss? Então, foi cada simetria que a gente discutiu. A ideia seria escrever a simetria e escrever qual seria o resultado do campo em cada uma delas. Isso aí, fez, me manda para o meu e-mail, tá? Esse 3 aqui, dado o vetor, determine o divergente e determine depois o rotacional do meu vetor, é papo para a aula de amanhã, tá? Então, aí amanhã a gente faz, e aí fecharia esse desafio de sala aí. Esse desafio, você me entregando, são 200 pontos na nota formativa que eu tenho para dar extra a nota de prova, tá? Então, a ideia, aqui são 2 questões teóricas, talvez bem simplesinha. Aqui nunca vai ser assim, a nota ela nunca é dada por acerto, é por entrega. Entregou, recebeu a pontuação. Até é bom para eu saber se está entendendo ou não. Aí na aula seguinte, se eu perceber que tem alguma coisa errada, eu falo, a gente vai corrigindo e isso a gente vai acertando, tá? Ah, então Então, tá bom. Então, para eu poder entregar para o senhor, eu faço a 1 e a 2. só 1 e a 2. Ah, então tá bom. Tira um print e manda no e-mail para mim. Aí Tá bom. amanhã já dá para entender a 3 e 4 e aí termina, Aí o senhor tá? prefere que eu mande por escrito na... Não, pode ser de qualquer jeito, o jeito que Ah, achar tá. mais fácil. Pode Tá ser, bom. por exemplo, faz na folha de caderno e bate uma foto e manda, o jeito que achar mais fácil, Ah, então tá? tá bom. Tá bom. Não tem problema nenhum. Tá Tá bom? bom. Então a gente vai ficar por aqui, aí amanhã a gente fala de potencial elétrico e fala do divergente e rotacional também. Tá bom, Tá professor. bom? Obrigada. Nada. Boa noite. Boa noite.